né, o Evangelho de João, no capítulo 6, versículos 1 ao 15. E aí o tema da minha mensagem é esse tema: anônimos, mas relevantes diante do nosso Cristo. Amém? Você sabia que o Evangelho tem a capacidade de gerar transformações extraordinárias na sua vida, né? Eu sei que você é um crente cheio de Deus e eu creio também no poder da palavra de Deus e da influência dela sobre a minha vida e sobre a sua vida. Deus é especialista em pegar pessoas na Bíblia, desde Gênesis ao Apocalipse. Nós vamos percebendo a grandeza de Deus se revelando de forma tão extraordinária, ao ponto dele pegar pessoas tão simples, 12 discípulos que eram anônimos, que eram pessoas comuns, e tornou a vida desses homens extraordinária, né? Vidas extraordinárias. A vida dos discípulos foi uma vida e uma caminhada com Cristo de forma extraordinária. E eu creio que nessa tarde não será diferente. Nós estamos aqui no anonimato da nossa caminhada. Eu apenas sou o Rogerinho, que todo mundo conhece, aqui da nossa comunidade, mas eu acredito que o nosso Deus é um Deus que tem levantado nesse tempo pessoas que são anônimas, que eram de repente anônimas, e Ele tem a capacidade de nos tornar relevantes, não no sentido de famosos, mas de pessoas relevantes. Talvez aquilo que nós estamos, sendo trabalhados por Deus, aquilo que nós estamos contribuindo para o avanço do reino de Deus nesse tempo, né, que se chama hoje, esse tempo do ano de 2020, o ano da Covid-19, o ano em que nós estamos aí, experimentando tantas coisas inesperadas, de forma tão surpreendente. Nós fomos acometidos dessa pandemia no nosso país e no mundo inteiro. Nós estamos indo aí para mais de 150 dias. Já parou para pensar nisso? Nós começamos o ano, com alguns planos e alguns projetos, e de repente nós estamos percebendo tudo isso que tem acontecido à nossa volta, tem de alguma maneira nos impulsionado a ressignificar a nossa história de vida e também a nossa história como igreja, como comunidade. Apesar das adversidades que estamos enfrentando, apesar de todo o contexto complexo que a sociedade vive, que o mundo está vivendo, nós vamos percebendo o cuidado de Deus em mostrar ao mundo também a relevância da sua igreja, a relevância de homens e mulheres que são crentes, tomados pelo Espírito Santo de Deus e que vão sendo levantados por Ele com tanta ousadia para fazer a diferença. E eu quero declarar isso sobre você. Você é essa pessoa relevante, você é a pessoa que tem participado todas as tardes, de terça, de quinta, todos os cultos de domingo, de manhã e à noite. Você tem participado das lives e Deus tem colocado você no mundo como um homem e uma mulher que saiu daquele lugar escondido e tem de alguma forma manifestado o reino dele por onde você passa. E eu falo a essas pessoas que são anônimas, mas que são relevantes, e eu creio que Deus está gerando um tempo onde a nossa liderança, ainda que estejamos aqui no bairro da Penha, no anonimato, Deus é poderoso para realizar através de cada anônimo que Ele escolheu para si. Ele é poderoso para olhar para a minha vida e para a sua vida, e de forma dentro do nosso anonimato, dentro daquilo que nós somos, dentro daquilo que nós somos no sentido de insignificantes que somos, temos a capacidade de, em Deus, fazer proezas e realizar feitos extraordinários, de forma a se tornar pessoas, a nos tornarmos pessoas relevantes para esse tempo. E eu creio que eu falo para homens e mulheres que são relevantes nessa tarde, que a graça do Senhor, ela envolva você, ela, inunde o seu coração, e que você viva o extraordinário de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Então vamos ler o texto bíblico. Dona Arlete, a Thelma está pedindo oração. Eu vou pedir para vocês só segurarem um pouquinho os pedidos de oração, porque no final eu vou ter um tempinho aqui para a gente orar, e eu peço para você colocar, para a gente poder orar por todo mundo e não deixar ninguém de fora, tá bom, Thelma? Muito obrigado, você é muito bem-vinda. Deus continue abençoando você, a sua casa, a sua família, e ao final nos lembre de orarmos pela Letícia, tá bom? E também aqui, quem está chegando agora, a dona Enedita. Enedita esteve conosco nos nossos cultos presenciais, já é da casa, né? Deus abençoe a Ana também, Ana, eu não sei, Tigian, né? Ana Tigian, não sei, eu acho que é isso. Se eu falei errado, você me perdoa, tá bom? Dona Ramila está conosco também.
Deus abençoe, em nome de Jesus, tá bom? Bom, gente, a Tati também, uma irmã querida que congregou conosco durante uns anos, a Vivian, Jussara, eu já cumprimentei, né? Então vamos lá, gente, eu não gosto de deixar passar ninguém aqui nos cumprimentos. A Areta Domingues está conosco também, Dona Arlete, Deus abençoe, né? Marisete, vamos lá. E a Vivi também, a irmã da pastora Sandrinha. Bom, vamos lá, gente. Abra sua, eu creio que você está com a sua Bíblia aberta, eu vou fazer a leitura bíblica e depois nós vamos falar algumas considerações a partir desse texto, tá certo? É uma passagem bastante conhecida, mas tem algumas coisas que são tão extraordinárias nesse texto aqui, e eu creio que nos abençoarão, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor: depois destas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais miraculosos que ele operava na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. A Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, disse a Felipe: onde compraremos pão para toda esta gente comer? E ele perguntava isto somente para os experimentar, pois sabia o que ia fazer. Respondeu então Felipe: 200 denários de pão não bastariam para que cada um deles recebesse um pedaço. Outro dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada, pequenos, e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tantos? O que é isto para tantas pessoas? O que é o pouco nas mãos desse menino para tantas pessoas? Olha só que interessante o texto bíblico vai dizer para a gente. O que é isto para tantos? Versículo 10. Disse então Jesus: mandai o povo assentar-se. E havia muita relva naquele lugar. E assentaram-se os homens em número de quase 5 mil. Então Jesus tomou os pães, deu graças a Deus e repartiu-os com os que estavam assentados. E fez o mesmo com os peixes. Quando estavam saciados, ele então disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram-nos e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo os homens o milagre que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. O versículo de número 15. Jesus, sabendo que viria arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se sozinho para o monte. Amém? Eu acredito que você já deve ter lido esta palavra em outros evangelhos. E eu creio que Deus ele tem se mostrado fiel em todas as palavras que nós estamos tendo a oportunidade de ministrar aqui, e é sempre muito bom ouvir uma palavra nova de forma diferente, uma palavra, ainda que seja uma palavra conhecida, a gente vai percebendo a grandeza de Deus em renovar a sua palavra, em renovar o seu ensino para cada um de nós. Quero declarar isto sobre a sua vida. Esta palavra, a gente sempre fala da multiplicação dos pães e dos peixes. É um texto conhecido, é o milagre da multiplicação. Mas existem algumas considerações na leitura bíblica que nós fizemos. Nós observamos Jesus indo de um lugar para o outro. Jesus, ele está atravessando o mar da Galileia, ele está indo para um novo povoado, um novo lugar. E o que isso tem a ver? Quais são as implicações desse texto na minha vida e na sua vida? Nós precisamos sempre olhar para o Evangelho, olhar para a palavra de Cristo e perceber o cuidado de Jesus em atender a tudo e atender a todas as pessoas. O nosso Deus é um Deus que nunca vai deixar ninguém
sabe, ninguém distante da sua bênção, distante do seu favor. O nosso Cristo é um Deus tão grandioso, é um Deus que veio estabelecer um reino, o reino de Deus para todas as pessoas. Jesus, ele não faz acepção de pessoas, e ele vai sempre mostrar para nós, dentro da sua peregrinação, dentro da sua caminhada, dentro da jornada de Jesus, ele vai estabelecer uma palavra que nos produz em cada coração que a ouve, em cada pessoa que experimenta da atmosfera, da presença de Jesus, sabe, algo sempre extraordinário. Eu quero abençoar você nessa tarde com a porção desta palavra e declarar sobre você que o nosso Cristo, ele continua sendo rei sobre todas as coisas, e ele continua sendo Senhor sobre todas as coisas, na minha vida e na sua vida. E o texto vai dizer para nós que Jesus está indo para um lugar, e quando ele se depara, sabe, ele se depara com uma grande multidão, e a Bíblia fala que esta grande multidão, como de costume, o comprimia, o apertava. As pessoas estavam interessadas, elas estavam querendo, sabe, ouvir a voz de Jesus, elas estavam interessadas também nos milagres que Jesus produzia, nos milagres que Jesus fazia. Se eu estiver falando muito rápido, me dá um sinal que eu falo mais devagar, tá bom, gente? Mas se tiver ok, fica tranquilo que no final vai dar tudo certo. Olha que interessante, Jesus, ele vai mostrar para nós algumas coisas que na multidão existe sempre algumas experiências. No meio das multidões, a gente vai vendo Jesus afetar e tocar a vida de muitas pessoas. No texto que nós lemos fala que muitos enfermos haviam sido curados, haviam restaurados por Jesus, muitos enfermos haviam, sabe, sido tocados por ele de forma sobrenatural. O texto dessa tarde vai mostrar para nós que Jesus, no meio da sua peregrinação, vai curando tudo e a todos, ele vai restaurando a vida das pessoas, ele vai gerando milagres na vida de todas as pessoas que estão à sua volta. E nessa tarde eu creio que existe uma virtude, existe uma graça de Deus para curar aquele que precisa, aquele que está em casa, aquele que está acamado num leito. Deus, ele continua manifestando o seu poder de cura nesse tempo. O nosso Cristo está passeando e passando na nossa vida. Nessa tarde, você decidiu parar o que você estava fazendo, você decidiu parar tudo para estar aqui. E eu acredito numa porção milagrosa de Jesus, numa porção de Deus sobre você. Eu acredito numa porção, numa graça de Deus visitando você. Eu acredito nos milagres do Senhor, alcançando a sua casa, alcançando a sua família, e que a graça dele te envolva de forma sobrenatural. Eu creio que o poder de Deus está sobre nós, reunidos nessa tarde. O poder de Deus está sobre a sua casa, está sobre a sua família. Existe um poder, quando a palavra de Cristo é liberada, alguma coisa sempre acontece, algum milagre sempre acontece. Quando a palavra de Cristo é liberada, existe sempre uma virtude, existe sempre uma graça, existe sempre um favor, existe sempre uma intervenção. E é diante desta graça, diante desta palavra, que eu quero te abençoar nessa tarde, declarar sobre você os feitos de Jesus, os sinais de Jesus de forma sobrenatural. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo você, abençoo com esta porção. Jesus vai mostrar para nós que quando as multidões estavam o cercando, estavam o atraindo, essas multidões estavam ali na procura, muitas vezes, sabe, não pela pessoa de Cristo. Muitas pessoas começam a relação com Cristo, não por aquilo que Ele é, por quem Ele é, pelo Deus que Ele é. Muitos de nós temos experiências que, sabe, se eu for contar aqui um pouco da minha história, eu vivi experiências terríveis, vivi situações de síndrome do pânico, do medo, vivi situações onde eu desejei tirar a minha própria vida e foram marcas terríveis ao longo da minha história de vida, sabe? Por um passado complicado, por um contexto de vida marcado pelo sofrimento e pela dor. E foram essas coisas que me atraíram para estar na igreja, para estar diante de Jesus, porque nós vamos sempre, sabe, experimentando, ou até mesmo nós vamos pagando para ver, nós queremos muitas vezes pagar para ver. E o último lugar em que nós vamos buscar alguma coisa
né? Nós procuramos em tudo, em todas as portas, procuramos em todas as pessoas, procuramos em religião, em todo tipo de religião. E aí nós procuramos matar aquele vazio existencial, nós queremos preencher aquele vazio existencial, queremos matar a nossa fome, queremos matar a nossa sede. Vamos nos tornando ao longo da nossa trajetória pessoas insaciáveis, nunca estamos satisfeitos com nada à nossa volta. E aí de repente a gente se depara com um grande vazio. E nada do que a gente procurou, nenhum lugar em que nós estivemos, em nenhuma porta que nós batemos e acessamos, nós encontramos o suprimento para essa carência e para esse vazio. E aí nós vamos permitindo, sabe, a nossa vida ir para um cenário desfavorável. E nesta hora a gente vai vendo a cruz de Cristo. A cruz de Cristo sendo apresentada para nós, a cruz de Cristo sendo colocada no nosso caminho. Alguém é inspirado por Deus e é direcionado por Deus para trazer a mensagem da cruz para mim e para você. Eu não sei como foi a sua história, você talvez não me conheça na íntegra, mas eu estou aqui falando um pouco das minhas histórias para que você entenda. Talvez muitos de nós temos situações diferentes, mas que o cenário talvez em que nós demos um passo na direção de Jesus possa ter sido o mesmo. E aí nesse período em que o caos estava instaurado na nossa vida, em que a nossa vida estava de cabeça para baixo, em que nossa vida estava de pernas para o ar, nós encontramos a cruz de Cristo. Alguém nos apresenta o Cristo. Alguém nos apresenta o Salvador. Alguém nos apresenta aquele que pode mudar todas as coisas da nossa vida. Alguém nos apresenta aquele que tem uma boa palavra. Alguém nos apresenta aquele que anda nas multidões. Alguém nos apresenta aquele que anda nas praças, aquele que anda nas ruas, anunciando o seu amor, pregando a sua mensagem, anunciando o teu reino, como esses homens estavam vivendo. Alguém nos apresenta essa pessoa que é tomada por uma graça de Deus, que tem uma palavra revelada, que tem algo a ser, declarado, a ser compartilhado, que tem o amor de Deus, que tem o reino de Deus disponível nas suas palavras. Alguém que tem autoridade, alguém que tem, o conhecimento daquilo que vai no nosso coração, alguém que consegue olhar para dentro de nós e perceber o quanto nós estamos, pequenos, apequenados diante de tantas circunstâncias desfavoráveis. Nós estamos diante desse Cristo, dessa pessoa, que se apresenta no nosso caminho como um Deus amoroso, um Pai misericordioso, mas acima de tudo, um Deus que não está simplesmente preocupado em matar a nossa fome, em preencher o nosso vazio existencial, mas alguém que está preocupado em tornar a nossa vida diferente, em transformar a nossa vida, em gerar uma mudança, uma transformação em tudo que representa a nossa história. Nós estamos diante desse Cristo, nós estamos diante desse Deus que continua, meu irmão, nesses dias. Nós olhamos para esse texto e a gente olha para essas multidões. O nosso Cristo está clamando dentro das multidões. Nós estamos, clamando, estamos orando todos os dias aqui na internet, e todos os dias uma porção da palavra de Deus está sendo liberada, está sendo anunciada. O reino de Deus continua sendo pregado, a palavra de Cristo continua sendo, sendo a bússola, sendo a luz no caminho daqueles que precisam. E nós precisamos perceber que o nosso Cristo continua andando no meio das multidões. As multidões continuam cercando Jesus, as multidões continuam apertando Jesus, e poucos acabam experimentando dos milagres. Poucos acabam, se dando conta diante de quem estão, diante de um Deus que está nos atraindo diariamente. Está nos atraindo para perto, está nos atraindo para um relacionamento. É esse o convite de Jesus, é esta a indagação de Jesus. Olha para esta multidão. Essa multidão, ela tem visto os meus feitos, ela tem sido atraída por aquilo que eu estou realizando, mas elas esqueceram que elas estão diante de mim, da minha presença. Então, meu irmão, um dos primeiros pontos dessa mensagem, nós olhamos para essa multidão se relacionar com Jesus, e essa multidão se relaciona por causa do seu próprio interesse, e talvez muitos de nós nos relacionamos com ele por causa desses interesses. Temos interesses
em viver a bênção, em viver o favor de Deus. Não tem nada de errado nisso. Mas o desejo de Deus é mostrar para nós que Ele continua no controle absoluto de todas as coisas. Ele não perdeu o controle da sua existência. Ele não perdeu o controle da sua vida. Ele não perdeu o controle desta situação que você julga ter perdido o controle. Em que você muitas vezes tem pensado, não tem saída, não tem possibilidade alguma de viver uma mudança, de viver uma transformação. Meu irmão, eu quero abençoar você com esta palavra e mostrar para você algumas coisas tão claras nesse texto. Jesus está diante dessa multidão que o comprime, que desfruta do seu milagre, que desfruta da sua cura, que desfruta da sua vida plena, das virtudes que ele carrega. Mas uma multidão que está agora no final de um dia, indo para o final da tarde. Nós estamos indo para o final de um dia, na verdade. Estamos indo para a parte final do dia de hoje. E nós estamos aqui reunidos nessa reunião de oração, nesse culto de oração. Nós estamos vivendo esse período em que nós decidimos parar tudo para nos encontrarmos com Cristo, para buscarmos na pessoa de Cristo o refrigério, para buscarmos na pessoa de Cristo o alimento necessário, a provisão necessária. Não uma provisão que ela toca o nosso físico apenas, mas uma provisão que vai tocar e vai suprir a nossa alma, que vai produzir em nós a cura das nossas carências, daquilo que nós carregamos, que ninguém vê, e só Ele, o Cristo, o Filho de Deus, Ele tem essa capacidade de enxergar o que você carrega no mais profundo do seu interior. Mas o nosso Cristo também, Ele vai mostrar para nós que dentro dessa relação, Ele tem poder. Ele tem poder para tocar a nossa vida, Ele tem poder para mudar a nossa história, Ele tem poder para transformar as circunstâncias desfavoráveis da nossa vida. O texto vai dizer isso para a gente. Vai dizer que Jesus, olhando para a multidão, sendo chegado o final do dia, chegando o final da tarde, Jesus está diante das pessoas, e diante dessas pessoas ele observa o cenário, ele observa que as pessoas estão famintas, ele conhece o interior daquelas pessoas, ele sabe da necessidade agora fisiológica. Jesus está suprindo o alimento espiritual, ele está trazendo a mensagem que supre o coração dessas pessoas, o vazio existencial dessas pessoas, e depois de ter suprido esse vazio existencial com a sua presença, com os seus milagres, com as suas curas, com o seu toque sobrenatural, Jesus olha para aquilo que eles carregam no sentido de necessidades fisiológicas, daquilo que era exterior, daquilo que é palpável, daquilo que pode ser apalpado, daquilo que pode ser, possuído como bem, como aquisição, como posse. E é interessante que Jesus, tudo bem, Thaís? Boa tarde. Interessante que Jesus vem agora e fala para um dos discípulos, e a Bíblia vai dizer o nome desses discípulos. Olha que interessante. Versículo de número 5. Jesus então erguendo os olhos, olha que extraordinário. Jesus então erguendo os olhos, vendo uma grande multidão que se aproximava, disse então a Felipe, isto que é interessante, ele olha para Felipe, um dos seus discípulos, e ele diz assim, faz essa pergunta para esse discípulo, onde compraremos pão para toda esta gente comer? Jesus, sondando o coração dos próprios discípulos, a Bíblia vai dizer para nós que esses homens estão vivendo essa experiência, sabe? Estão vivendo essa experiência de ver os sinais, as curas, os milagres, os prodígios e as maravilhas. E Jesus conhecendo, sabendo a necessidade que eles carregavam no interior deles, sabendo a necessidade que eles carregavam dentro dos seus corações, a Bíblia traz para a gente esse exemplo. Jesus olhando para os discípulos, pergunta para eles, onde iremos comprar pão para tanta gente? Onde iremos comprar pão para tantas pessoas? Onde, Felipe? Onde nós compraremos pão para tanta gente? E essa mesma pergunta Jesus faz, e faz para mim e para você nessa tarde. Jesus está fazendo a mesma pergunta
Você talvez tenha se feito essa pergunta: Jesus, onde eu vou comprar? Onde eu vou encontrar a provisão? Onde eu vou encontrar a resposta? Onde eu vou encontrar a saída para este meu problema? Onde eu posso encontrar? Onde eu posso encontrar a resposta? Onde eu posso encontrar a provisão? Onde eu posso encontrar os pães que eu preciso? Onde eu posso encontrar o alimento que eu preciso? Onde eu posso encontrar a resposta que eu tanto procuro? Onde eu posso encontrar a cura? Onde eu posso encontrar o sobrenatural? Eu quero dizer para todos vocês nessa tarde: nós estamos no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas. Estamos reunidos para um tempo de oração, e é nesse lugar da oração que nós encontramos a resposta para a nossa vida. É no lugar da comunhão, é no lugar onde nós lamentamos, no lugar onde nós choramos, no lugar onde nós oramos, no lugar onde nós geramos. O lugar da oração é o lugar onde nós geramos a provisão, geramos a resposta para aquilo que nós precisamos. É no lugar da oração. Se você tem se questionado onde eu posso encontrar resposta para a minha vida, onde eu posso encontrar resposta para os meus problemas, onde eu posso encontrar resposta para a minha situação, você está na presença de Jesus, e é na presença de Jesus que você pode encontrar resposta. É na presença de Jesus que tem resposta. É na presença de Jesus que há cura, é na presença de Jesus que há salvação, é na pessoa de Jesus que há o sobrenatural, é na presença, é na comunhão com Jesus, é diante de Jesus, é a resposta para a sua pergunta, a resposta para a minha pergunta, é na presença de Jesus, é na presença de Jesus que nós temos resposta, é na presença de Jesus que nós encontramos solução para os nossos problemas. É diante de Jesus, é colocando os problemas nas mãos de Jesus, é colocando a nossa vida, é colocando aquilo que fugiu do controle, humano, é colocando aquilo que fugiu do controle da medicina nas mãos de Jesus. Talvez eu falo agora nessa tarde para pessoas que se encontram acamadas nos hospitais, talvez eu falo para você que tem um ente querido no hospital. É nessas horas que nós perdemos as esperanças nas possibilidades humanas, que nós devemos colocar na mão de Cristo, para que Ele então possa manifestar a glória, manifestar o teu poder, manifestar a sua graça. Quando nós não encontramos saída, quando nós não temos respostas, Cristo é a resposta para todos os nossos problemas. Cristo tem respostas para todos os nossos problemas. Nós estamos diante desse Cristo que continua nas multidões, que continua na internet anunciando a sua mensagem, que continua atraindo os corações sedentos e famintos, que continua atraindo aqueles que estão sobrecarregados. Nós estamos diante de um Cristo que continua na tarde de hoje, continua em todos os dias, sendo aquele que pode suprir as carências emocionais, o vazio existencial que você possa estar carregando. Sabe, essa ferida que foi causada por um problema sentimental e você não encontra saída, não encontra resposta, não encontra solução. O nosso Cristo, nele nós encontramos saída, resposta e solução. Na pessoa de Cristo nós encontramos a graça do Senhor. Na pessoa de Cristo nós encontramos, um novo direcionamento. Na pessoa de Cristo nós encontramos não só respostas, mas encontramos também direcionamentos. Na presença de Cristo, nós encontramos também significado para a nossa história. Na presença de Cristo e na pessoa de Cristo, nós encontramos abrigo, proteção e cuidado. Na presença de Cristo, nós encontramos tudo o que precisamos. E eu falo talvez nessa tarde para pessoas que se encontram assim, desacreditadas. Talvez você mesmo não tenha acreditado no próximo passo. Você não tem acreditado em você, você não acredita nos teus sonhos, você não acredita talvez nas promessas de Deus, nas palavras de Deus liberadas sobre a sua vida. E eu vim dizer para você, meu irmão, minha irmã, que o nosso Cristo, Ele sabe o que nós precisamos e Ele tem resposta para aquilo que precisamos. O texto bíblico vai dizer no versículo 7, se apresenta agora uma resposta do Filipe. Respondeu então Felipe, 200 denários de pão não bastariam para que cada uma dessas pessoas recebesse um pedaço de pão. Você percebe que a nossa matemática, a nossa vida e a nossa relação é sempre muito lógica.
Nós temos um pensamento lógico. Felipe, quando é questionado por Jesus, ele tem uma resposta muito lógica, prática. E ele olha para Jesus e manda essa resposta: Jesus, se nós comprarmos 200 denários de pão, ainda assim não será suficiente para alimentar tantas pessoas. Felipe está falando com alguém que é 100% Deus e que é 100% homem, mas ele consegue somente se relacionar diante do campo racional, diante de um campo, natural. E eu quero dizer para você nessa tarde, se você tem se relacionado com Cristo apenas de forma racional, entenda que você está diante de um Deus que continua agindo no sobrenatural. Se nós oramos por cura, nós precisamos crer que o nosso Cristo pode tocar o sobrenatural no tempo presente e pode tocar de forma sobrenatural, restaurando a saúde, restaurando, as enfermidades que nós nem imaginamos. Ele pode tocar o sobrenatural e ele pode fazer aquilo que ninguém pode fazer. Nós estamos olhando para uma resposta de um homem que, interpreta a pergunta de Jesus de forma racional somente, mas nós somos homens e mulheres espirituais e precisamos entender, Deus nos leva a viver uma relação com Ele de forma também sobrenatural. Isso se dá por meio da nossa fé, e a resposta de Felipe para Jesus é uma resposta muito limitada, é uma resposta que está no limite dos recursos ou das possibilidades. Talvez Felipe pudesse ter feito uma conta lógica, se nós pegarmos aqui um pouquinho de dinheiro com cada discípulo, juntamos as nossas moedas, nós vamos comprar pão para todas essas pessoas, e talvez algumas pessoas fiquem sem se alimentar. Felipe, um raciocínio lógico. Jesus, se nós pegarmos aqui a vida, pegarmos os recursos da vida desses homens, de cada um desses discípulos que estão aqui conosco, se nós nos ajuntarmos, fizermos uma vaquinha, não será suficiente para alimentar toda a multidão. Talvez nós estejamos assim, vivendo dias em que nós olhamos para aquilo que é aparentemente a solução para os nossos problemas. E Jesus, olhando para ele, olhando para os seus discípulos e percebendo que a relação deles com Jesus, eles estão vivendo uma relação com Jesus no sobrenatural. A Bíblia fala que Jesus está curando as multidões. Enfermos que se aproximam de Jesus no meio da multidão são curados aos olhos nus. Eles veem um toque sobrenatural de Jesus. Eles estão contemplando a glória de Deus na pessoa do Filho de Deus. Mas eles se relacionam como se estivesse relacionando comigo e com você. Jesus, se nós fizermos uma vaquinha e juntarmos o dinheiro para comprar pão para todo esse povo, ainda é possível que algumas pessoas não sejam alimentadas, porque eles estão vivendo uma relação de dúvida a respeito do grande desafio que eles se encontram. Eles se encontram diante de um desafio, eles se encontram diante de algo que nunca eles haviam experimentado. Mas agora eles não estão sozinhos, eles estão com o Filho de Deus. No meio dessa multidão tem o Filho de Deus, tem o nosso Cristo, que escreve para nós que Ele mesmo é o pão vivo que desceu do céu. Ele mesmo é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o maná que foi ofertado para os seus antepassados. Ele é essa representatividade. E um pouco mais para frente desse texto, Jesus vai dizer isso, que é interessante. Jesus vai dizer para eles que o maná que vocês comeram acabou e pereceu. Mas aquele que come da minha carne e aquele que bebe do meu sangue, esse tem uma vida eterna e tem parte no reino. Eu quero dizer para você, meu irmão, que você está diante de um Cristo que nos chama a um relacionamento espiritual. E dentro desse nosso relacionamento espiritual, podemos sim viver nesse tempo de caos, o sobrenatural. Olha que interessante. Versículo de número 8. Outro dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz. Está aqui um rapaz, olha só. O outro discípulo, o André, irmão de Pedro,
Está dizendo o seguinte: está aqui um rapaz, e ele, de alguma forma, nós não sabemos como, mas de alguma maneira, ele trouxe com ele 5 pães de cevadas e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tantos? Você consegue perceber que as perguntas dos discípulos, elas continuam no campo do natural. Meus irmãos, nós estamos vivendo dias em que o cenário do mundo, o cenário no mundo é um cenário onde existe um buraco, existe um ralo que parece não ter fim, parece que nós estamos somente perdendo, mas eu vim nessa tarde dizer para você, mudar os teus olhos e contemplar a multiplicação que Cristo pode fazer nos seus recursos, a multiplicação que Cristo pode fazer no seu vigor, a multiplicação que Cristo pode fazer nas células vivas, restauradas dentro do seu organismo. Nós estamos diante de um Deus que pode chamar à existência as coisas que não são, como se já fossem. Por isso, nessa tarde, eu abençoo você e libero essa palavra, que haja células de saúde, de vida e vida abundante sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. No nome de Jesus. Os discípulos estão respondendo para Jesus: temos apenas 5 pães, temos um rapaz, temos um menino, temos um rapaz que tem 5 pães de cevadas e 2 peixes. Mas o que é isto para tantas pessoas? Em outras palavras, eles estão dizendo: nós temos 5 pães e 2 peixes, e o nosso cenário continua o mesmo, a nossa história continua a mesma, o nosso problema continua sendo o mesmo. Nós estamos com fome, essa multidão está faminta, e o nosso problema não é solucionado. Meus irmãos, nessa tarde eu quero dizer para você, ainda que você não veja, sabe, com os olhos espirituais, eu oro para que os teus olhos espirituais possam, sabe, ser abertos nessa tarde, e que você veja a glória de Deus, que você veja na visão de Jesus, na perspectiva de Jesus. Jesus não vê apenas um homem, Jesus não vê apenas um rapaz com 5 pães e 2 peixes, Jesus vê o milagre completo, e eu quero orar por você nessa tarde, para que você veja o milagre completo, a obra de Cristo completa sobre você, sobre a sua família. Veja o milagre completo de Jesus. Veja o milagre completo, em nome de Jesus. Ah, meu irmão, Deus é poderoso. André, olhando para a multidão, ele encontra um rapaz. Outro dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, versículo 8, disse: está aqui entre nós um rapaz que tem 5 pães de cevada pequeno e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tantas pessoas? O que é isto para tantas pessoas? Versículo de número 10. Olha só a resposta de Jesus. A resposta de Jesus para mim e para você, a respeito da escassez, a respeito daquilo que você percebe que não vai dar conta, das impossibilidades. Nós estamos olhando para um texto que apresenta as impossibilidades. E nós estamos aqui, diante desse cenário, dentro das impossibilidades. E dentro das impossibilidades da minha vida e da sua vida, Jesus olha para esses homens e estabelece agora uma relação que os leva para um novo nível de entendimento da relação com Deus. Aí Jesus, olhando para todos eles, disse assim, versículo 10: mandai o povo então assentar-se. Havia muita relva naquele lugar, então assentaram-se os homens em número de quase 5.000 homens. Em outro texto no Evangelho vai dizer que eles sentaram em grupos de 100 e de 50 pessoas. Então, versículo 11, Jesus tomou os pães, deu graças, repartiu-os com os que estavam assentados, e fez o mesmo com os peixes. Quando estavam todos saciados, ele disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. E aqui eu quero parar para que você reflita sobre esse texto. Jesus, olhando para os discípulos, pede para esses homens sentarem.
Sabe o que acontece muitas vezes? Nós não conseguimos enxergar o sobrenatural na nossa vida, não conseguimos enxergar a provisão, não conseguimos enxergar, sabe, a providência de Deus, porque talvez a nossa vida está em desordem, está uma verdadeira bagunça. Talvez nós estamos vivendo situações na nossa história em que o cenário está desfavorável, a nossa vida está bagunçada. E Deus está dizendo para nós, no meio da multidão, no meio do alvoroço, no meio sabe, dos pensamentos agitados, você não encontra resposta, não encontra saída nem solução. E é isso que está acontecendo. Por isso Jesus fala para eles: assentem todos os homens nessa relva, coloquem todos de forma organizada. E depois de ter colocado essas pessoas em ordem, mostrando um princípio para a multiplicação, para o sobrenatural acontecer na nossa vida, para o milagre nos alcançar, é necessário organizar a nossa vida. Meus irmãos, eu quero dizer para você, se existe alguma coisa em desordem, alinhe o seu coração, coloque a sua vida diante do Senhor, porque Ele deseja fazer a multiplicação, Ele deseja colocar as coisas no seu devido lugar. E para isso Ele vai dar essa instrução, vai dar essa direção para os discípulos. No meio do alvoroço não tem como vocês perceberem o sobrenatural. No meio das muitas vozes, do acúmulo de vozes, você não pode discernir a voz de Deus. E Deus está dizendo para mim e para você nessa tarde: ouça a minha voz, organize o seu coração e desfrute do sobrenatural de Jesus. Desfrute do milagre de Jesus. A Bíblia fala que Jesus partiu os pães, Ele agradece, parte os pães e distribui. E Jesus, olhando para os discípulos, vendo que todos estavam fartos, eu quero dizer para você, para sua família, na sua casa, todos comerão, eles se fartarão do milagre, da provisão e do sobrenatural de Deus. Jesus continua operando nessa tarde, Jesus continua derramando virtude, graça. O que nós precisamos é estar conectados através das nossas orações e alinhados com a nossa fé para gerarmos o sobrenatural. Nós já vamos orar, que a graça do Senhor ela envolva você de forma sobrenatural. Olha que interessante o versículo final, a parte final do texto. E fez, quando estavam, versículo 12, quando estavam saciados, ele disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Versículo de número 13, recolheram-nos e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. No versículo 14, vendo os homens o milagre que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Versículo 15, para encerrar: Jesus, sabendo que viriam arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se sozinho para o monte. O que eu quero dizer para vocês com essa palavra, que talvez no meio das multidões, Deus sempre vai colocar alguém, Deus sempre vai colocar alguém no nosso caminho, que nós muitas vezes julgamos insignificantes, relevantes talvez, porque estamos olhando para a aparência. E eu queria que você pegasse essa palavra hoje e não desprezasse os pequenos começos, não despreze as pequenas possibilidades, não despreze as pequenas oportunidades que você tem vivido nesses dias, talvez, sabe, encerrado por tantos problemas, por tantos desafios, você não encontra saída. Suas perguntas é: onde eu vou encontrar pão, onde eu vou encontrar provisão, onde eu vou encontrar a possibilidade de um novo trabalho, de um novo emprego, de uma nova porta, onde eu vou encontrar a possibilidade. Não despreze os pequenos começos. E se Jesus te apresentar um novo começo, mergulhe nessa possibilidade, porque a multiplicação nos novos começos, nos pequenos começos que Cristo deseja fazer em você, e Ele deseja ressignificar a sua história. Por isso que nesta passagem nós vamos olhando para esse texto e vamos percebendo que não existe o nome desse rapaz, existe o nome dos discípulos. Felipe e André se apresenta no texto, mas a Bíblia trata esse homem como um rapaz. Mas um rapaz que estava preparado com as possibilidades nas suas mãos. Mas as possibilidades nas mãos dele geravam milagres somente para ele.
Gerava o milagre da provisão somente para ele. E quero dizer para você, meu irmão, nas possibilidades, nas pequenas possibilidades que temos, se colocamos as nossas pequenas possibilidades nas mãos de Deus, se colocamos as nossas pequenas possibilidades nas mãos de Jesus, meu irmão, a oportunidade de nos tornarmos pessoas relevantes e sairmos do anonimato. A história desse menino é contada a partir desse texto, como um menino que tinha 5 pães e 2 peixes. É verdade que nós não sabemos o nome dele, mas esse rapaz foi um rapaz diferenciado, porque aquilo que era pouco nas mãos dele se tornou grande nas mãos de Jesus, se tornou uma grande multiplicação. E eu oro para que você, ainda que tenha algo pequeno nas suas mãos, se torne relevante nas mãos de Jesus, se torne grandioso nas mãos de Jesus, e o suficiente para alimentar você, a sua casa, o seu filho e os filhos dos seus filhos, para a glória de Jesus. Que você, viva essa experiência, porque no texto o que mais chama atenção não é as perguntas dos discípulos de forma racional. O que chama atenção é que existe um rapaz que confiou nas mãos de Jesus os seus 5 pães e os seus 2 peixes. E ele entra para a história como um anônimo que se tornou relevante por uma simples atitude de confiar em Jesus. E eu te chamo nessa tarde para confiar em Jesus. Aquilo que é pouco aos teus olhos, aquilo que é pequeno, não despreze. Porque é com isso que Jesus tornará você relevante. É com isso que Jesus há de ressignificar a sua história e gerará a multiplicação que você tanto precisa. Mas o desejo do meu coração é que você, se coloque nessa condição e coloque a sua confiança diante dele. Em nome de Jesus. Eu quero orar por você, faltam alguns minutinhos. Muito obrigado por você estar aqui comigo. Fica essa mensagem para o seu coração. Que Deus te abençoe, que Ele continue te guardando, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre você, que Ele te dê paz, que Ele restaure a sua vida e que Ele te abençoe. Espero ter te abençoado nessa tarde, uma tarde tão especial. E eu queria orar pela Letícia, foi um pedido que chegou agora no início, pela Letícia, para que Deus restaure, pela vida do seu José, pai da nossa irmã Rose, da nossa irmã Regiane, do nosso irmão Henrique, né? A Bia está conosco aqui também, o Beto, estão aqui comigo. Vamos orar por eles, apresente as suas orações agora e viva essa experiência do pequeno nas tuas mãos é grande nas mãos de Jesus. Eu acredito que você já deve ter ouvido isso em diversas oportunidades. Mas Jesus, Ele quer tornar você alguém relevante naquilo que é pouco aos teus olhos, aquilo que é pequeno para você. Deus, Ele quer fazer algo sobrenatural na sua vida e tornar a sua história uma história de alguém relevante, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido, nós nessa tarde queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio que o Senhor nos tem dado de abençoarmos, ó Deus, a vida de tantas pessoas que estão presentes, pessoas de outros estados, tem irmãos e irmãs de Goiânia aqui, Senhor, que estão sendo abençoados. Oramos pela vida da Lisandra, oramos pela vida da Letícia, Pai, pedimos a Tua graça sobre a vida dela, oramos também pela vida do Senhor do seu José, Pai, alcança a vida dele lá naquele leito, ó Deus, visita, Senhor, em nome de Jesus o organismo dele, põe a Tua mão produzindo nele, Senhor, restauração, que haja multiplicação de células, ó Deus, restauradas no organismo daqueles que precisam nessa tarde, vai arrancando do leito da UTI, vai arrancando, Pai, do leito de hospital, vai arrancando todo nódulo, todo caroço, em nome de Jesus, desfaz toda a malignidade. Eu abençoo a vida desses irmãos e declaro toda sorte de bênçãos para a glória, louvor e honra do Teu santo nome. Clamamos a Ti, agradecendo, Senhor, dispensando todo mundo, debaixo da Tua paz, debaixo da Tua graça, no nome de Jesus. Eu te abençoo, declaro toda sorte de bênção sobre você, sobre a sua família. Um prazer estar com vocês nessa tarde. Que Deus abençoe a vida de todos. E vamos continuar orando.